Valeu, Viga. E olha, para analisar as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a regulação das redes sociais no Brasil, a gente vai conversar ao vivo com Paulo Schwartzman, que é especialista em direito digital. Paulo, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no nosso Jornal Jovem Pan. Obrigado por nos atender neste fim de semana. Primeiro, eu quero saber a sua avaliação sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. No seu ponto de vista, ela é correta e ela não seria uma maneira de legislar sobre isso? Bem-vindo. Boa noite, Evandro. Tudo bem? Primeiramente, no papel do STF, ele realmente tinha que dar uma resposta. Sobre se essa resposta foi uma boa resposta ou uma má resposta, o tempo vai acabar dizendo. O único problema, assim, que se afigura claro nesse ponto, é que o STF acaba invadindo um pouco a competência, invadindo razoavelmente a competência do Congresso ao avocar para si a decisão e a regulação em tese de repercussão geral. Porque esses temas, o 987 e o 533, que foram os decididos essa semana, são temas em repercussão geral, ou seja, todo o judiciário vai ter que seguir, o que dá um status bem parecido com o status de uma lei. Então, nesse ponto, a decisão do STF poderia ter sido mais comedida ao deixar para o Congresso essa regulação das redes sociais. Gustavo Segré, e ele também vai participar da entrevista. Vai lá, Segré, manda ver. Claro. Paulo, boa noite, obrigado pelo teu tempo. Quando o Jorge Messias identifica que 80% das pessoas está de acordo com uma regulamentação, ele está tomando um universo de 2.000, 3.000 pessoas, como são feitas geralmente as pesquisas, mas eu fico me perguntando, se uma mesma pesquisa dissesse que 80% da população não está de acordo com o trabalho de Jorge Messias, ele sairia do cargo? Porque é uma determinação atribuída à autoridade. E se o Congresso, que é o representante do povo, precisamente desses 80% que numa pesquisa disseram que não estão de acordo com a forma que está agora, deveria ser o Congresso que legisle. Eventualmente não teria a possibilidade, e aqui a pergunta, do STF dizer eventualmente: o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional. Congresso, faça de novo e coloque ele na constitucionalidade, em lugar de dizer como deveria continuar esse tema. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui com você. Sim, poderia ter feito isso, não foi a opção que foi adotada pelo STF. Inclusive, no próprio julgamento, tiveram algumas questões que podem ter até soado como talvez antidemocráticas, antirrepublicanas, como no final do julgamento para análise da tese, o famoso consenso do almoço, como ficou conhecido dentro do meio dos juristas, 3 votos contra, 8 votos a favor, mas nenhum voto assim muito batendo com os outros. Então, esse consenso do almoço para definir qual é a tese realmente é uma coisa que causa espanto, porque o Marco Civil da Internet de 2014 é aplaudido internacionalmente falando. Então, assim, em termos internacionais, você tem o CDA, né, que é o Communications Decency Act dos Estados Unidos, a seção 230, que as pessoas sempre falam sobre essa questão de dar imunidade, o que dá um espaço bem grande para as redes sociais crescerem. E do lado europeu, você tem o DSA, né, que é o Digital Service Act, que tem a ideia do Notice and Takedown, que foi o parâmetro que o STF acabou utilizando, que é um parâmetro mais repressivo, no qual as redes sociais, elas, ao ter a notificação extrajudicial, ou seja, uma própria pessoa falar: eu sinto que aqui tem um crime, as redes sociais têm que tirar. Se entenderem que é criminoso, e aí que está a grande questão, vão ter que contratar mais especialistas, vão ter que contratar moderadores, porque estão assumindo um papel que, de acordo com o nosso artigo 19, que foi declarado parcialmente inconstitucional de forma progressiva pelo STF, era um papel do juiz. Então, antes, o juiz analisaria os pedidos feitos com contraditório devido ao processo legal, e aí mandaria essa notificação para as redes sociais tirarem. Atualmente, a pessoa ela faz essa notificação diretamente para as redes sociais, e as redes sociais vão ter que interpretar, e aí boa sorte para interpretar o que é um crime, o que não é um crime, e tirar. E se eventualmente não tirar, e depois o judiciário, que passa de um papel de curador para um papel de fiscalizador,
interpretar que era de fato um crime, elas respondem. E isso fora diversas outras questões, como a questão da autorregulação, que foi decidida, como a questão dos anúncios e dos robôs. Então tem muitas questões controversas e, de novo, parece até um pouco de backlash do judiciário. Então, assim, o judiciário viu que o projeto de lei das fake news não estava rodando no Congresso da maneira como era esperado, travou na Câmara, isso é sabido. Então, ele toma para si essa possibilidade que existe na legislação de suprir a lacuna, que não era necessariamente obrigatório de se fazer, então não precisaria ter suprido essa lacuna, poderia ter expedido um prazo para o Congresso fazer a legislação, mas toma essa competência numa ação que parece, de fato, ser ativismo judicial e acaba legislando sobre um tema em 12 sessões de plenário, que foi discussão por mais de 5 anos por especialistas em desde internet, desde segurança digital, desde advogados, todos os membros da sociedade civil, como normalmente é para ser feita uma lei no Estado Democrático de Direito. Em 2014, ela é tirada, solapada em 12 sessões do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma coisa assim que realmente causa um pouco espanto. E também leva à questão, a que título a gente entrega a liberdade de expressão? Então, com certeza, você tem um limite da liberdade de expressão, não existe direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, mas a pergunta é a que ponto a gente chega para defender essa liberdade de expressão, ou a que ponto a gente chega para defender contra os malfeitores da liberdade de expressão, né? Mas acredito que é uma decisão que ainda vai causar bastante alvoroço, pelo menos até a regulação no Congresso. Agora, Paulo, falando um pouquinho sobre a atuação das redes sociais, elas reclamaram bastante e mencionaram que teriam de diminuir a sua atuação aqui no Brasil ou modificar muito do que a ferramenta oferece hoje diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O que você enxerga de possibilidade dentro do que ela chama de redução da atuação? Como a gente pode entender esse recado que veio por meio das Big Techs? Certo, Evandro. A gente tem uma questão aqui muito séria sobre peso econômico para essas redes sociais, que eu abordei en passant, que seria a necessidade de contratação de moderadores, advogados, especialistas em direito digital, segurança, que vai ser necessário e que vai levar investimentos. Então, isso, de alguma forma, vai entrar nos custos da plataforma. Isso pode gerar digamos, um mal-estar junto com a população brasileira, no sentido de é um país que não favorece a ampliação, como, por exemplo, os Estados Unidos com o que eu falei, né, o CDA, que a seção 230 fala de imunidade ampla das redes sociais. Então, adotando esse sistema do Notice and Takedown, o Brasil, ele faz uma declaração muito forte, mas faz uma declaração muito forte por meio do Poder Judiciário, não pelo Executivo e nem pelo Legislativo, que o Poder Judiciário, classicamente por Montesquieu, não é um poder ativo, mas ultimamente o nosso Poder Judiciário, principalmente o STF, tem estado muito ativo. Então essa atividade acaba gerando custos econômicos e pode gerar um problema muito forte, que seria o chilling effect, que é um efeito de, na dúvida, a rede social derruba. Então, assim, na dúvida, se esse conteúdo é crime ou não, eu vou derrubar, porque se eu não derrubar, eu posso ser responsabilizado. Então, a pessoa publica alguma coisa, vem um terceiro e fala, isso daí é crime, então derruba. Então, pode ter uma queda geral de postagens, no sentido de, agora, vai ser muito mais fácil para as postagens serem derrubadas, porque se antes precisava passar por um crivo judicial, devido ao processo legal contraditório, essas postagens agora são derrubadas com mera notificação da pessoa que está se sentindo incomodada com isso. Então, moderadores, a troca do papel do Poder Judiciário, inclusive por alguns especialistas, está sendo vista como uma forma de privatização da atividade de analisar se algo é crime ou não, porque se antes o artigo 19 falava que seria o juiz que ia analisar se é crime ou não e aí fazer a notificação, agora são as próprias redes que vão ter que embutir esse custo. Então, é muito complicado isso. Na parte de anúncios, então, e de redes automatizadas de robô, foi decidido pela presunção de responsabilidade das redes sociais também, o que vai complicar muito mais para as pessoas que anunciam, para aquele microempreendedor, para aquele empresário individual que está lá batalhando, que quer fazer uma estratégia de rede social. Vai ser bem mais complicado agora para ter um anúncio aprovado.
porque nesses casos o julgamento, e pouco tem se falado disso, a despeito que eu acredito que é uma das partes mais importantes, decidiu que seria efetivamente uma presunção de responsabilidade da rede social nesses casos. Então, vai encarecer muito provavelmente o produto dos anúncios para os pequenos empreendedores, os microempresários, os MEIs. Só o futuro dirá, né? Qualquer coisa além disso seria mais opinativo do que embasado, e nessa parte eu gosto de falar daquilo que eu sei, então é isso. Claro, Paulo. Vai lá, Gustavo Segrest, tem mais uma, né? Tenho. Segundo a Constituição, é permitida, obviamente, é absoluta a liberdade de expressão e vedado o anonimato. Mas eu não vi em nenhuma dos votos dos ministros a necessidade e obrigatoriedade das redes sociais de ser. Se o Paulo quer abrir uma conta, um perfil, tem que indicar o seu RG, o seu CPF, fazer uma biometria ou alguma coisa. É como que esse vedado anonimato, que é uma determinação constitucional, não parece ser prioritário nem uma coisa importante dentro dessa norma. Mas ontem, Gleisi Hoffmann, a ministra de Relações Institucionais, colocou num post numa rede social que essa regulamentação serviria para evitar mentiras políticas. E todo mundo está indicando que é para contrariar as fake news. Isso não é muito subjetivo? Que alguém possa dizer o que é verdadeiro, falso, mentira, verdade, fake news ou não? Se eu criticar o advogado Paulo Schwartzman e digo ele é incompetente, e a rede social provavelmente dizer eu não quero entrar numa briga para ver se eu não derrubo o comentário de Gustavo Segrest para não ter que ter responsabilidade pelo comentário dele contra Paulo Schwartzman. Como que ficaria isso? Essa colocação de vedado o anonimato, que não parece ser importante, com essa possibilidade que qualquer comentário adjetivando possa ser derrubado pela rede social para não ter um problema judicial na frente. Gustavo, ótima colocação como sempre. Tem uma exceção que foi colocada, e uma dessas exceções foi justamente os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Então, para esses crimes, continua do jeito que estava. Nesse caso do incompetente, seria eventualmente talvez uma injúria, uma difamação. Eu particularmente levo na boa, porque realmente acredito que a liberdade de expressão tem que ser assim, exercida no mais amplo dela, e se é a opinião da pessoa, faz parte. Mas da maneira como foi colocada no julgamento, os crimes contra a honra, como nesse caso a adjetivação negativa de uma pessoa, é considerado como se fosse uma das exceções ao julgamento, então seria o regramento anterior propriamente dito. Sobre a questão das fake news, como eu já disse, talvez como uma forma de backlash judiciário, ou seja, o judiciário tentando mostrar o poder, tentando mostrar a força dele, regulando algo que o próprio judiciário entendeu que o Congresso deveria ter regulado antes e ainda não fez. Então, nessa parte das fake news, especificamente de crimes que foram considerados gravíssimos, como o atentado ao Estado Democrático e de Direito, e outros crimes também que são, de alguma forma, bem subjetivos, o STF deu um regramento específico para essas situações, e que, inclusive, é uma situação difícil de se aferir, porque eles entraram numa questão sobre a atomização de postagens desse tipo ou a sistematização de postagens desse tipo. Então, por exemplo, uma rede que reiteradamente, ou seja, de forma sistemática, deixa posts contra o Estado Democrático de Direito poderia ser responsabilizada. Então, nesse caso, seria um outro regime, um regime, nesse caso, de forma absolutamente inovadora. O STF decidiu que sem o notice, ou seja, a gente não está falando nem de notificação judicial, nem de notificação extrajudicial, nem o juiz, nem a própria rede, eles teriam que ter uma evidência e descobrir o que seria um post que ataca o Estado Democrático de Direito, o que seria um post gravíssimo contra crimes gravíssimos, e com base nisso tirar, mesmo que ninguém denunciasse. Então essa é uma das questões que as redes sociais também estão se movimentando muito para poder entender como é que elas vão implementar isso, porque imagina a quantidade de posts que vão ficar sujeitos à moderação. Basicamente todos os posts vão ficar sujeitos à moderação, com base nesses crimes gravíssimos, que eu citei, por exemplo, essa questão do Estado Democrático de Direito, mas também crimes que contra de violência doméstica, ou que reduzam a condição do sexo feminino. Então, assim, são questões muito importantes, e que a partir de agora essas redes, elas têm que analisar e elas têm que tirar, mesmo que ninguém fale nada sobre isso, porque se o STF interpretar que sistematicamente
há essa quebra, esse dever de conduta especializado, esse standard especializado de conduta, haveria responsabilização das redes sociais. Agora, o problema vai ser o que é uma infração atômica, ou seja, um post isolado, ou 10 posts, 100 posts, e o que é uma infração sistêmica. Num país com milhões de habitantes e milhões de usuários de redes sociais, o que pode ser considerado uma infração sistêmica e uma infração atômica? Que tipo de post pode ser considerado uma afronta ao Estado Democrático de Direito? Reclamar da pessoa que está no poder, ou falar que quer um outro estilo de poder, forma de governo, ou regime de governo? Então, assim, fica uma situação em que o STF acabou, pelo menos no ponto em que eu estudo, falando muito, e falou muito com 12 sessões de julgamento e acabou cortando um marco que era elogiado mundialmente, que era internacionalmente conhecido como uma das melhores legislações sobre a internet, que é o Marco Civil da Internet de 2014, que é uma legislação super recente, e aliás isso foi muito debatido também no STF, sobre essa questão de que o Marco Civil da Internet estava ficando atrasado, mas ele é de 2014, ele é extremamente recente, ele contou com a sociedade civil, contou com muitos especialistas escrevendo, e a gente é elogiado de novo mundialmente por ele, e foi reconhecida a inconstitucionalidade parcial progressiva dele ainda assim. Então a gente fica numa situação bem complicada e que mostra eventuais tempos difíceis de se navegar, ou como diria na China, tempos interessantes. As pessoas têm esse ditado, né, de tempos interessantes, são tempos complexos, tempos que acontecem coisas estranhas, e seria isso. Paulo, só para a gente finalizar a nossa conversa, recentemente numa edição do Direto ao Ponto, eu recebi o Ronaldo Lemos, que é praticamente um pai do Marco Civil da Internet. E eu questionei sobre a possibilidade de identificação das pessoas pelo CPF para tentar controlar a divulgação de notícias falsas ou até de crimes cometidos na internet. E como ele viaja demais para países que hoje já implementam algumas tecnologias voltadas para isso, ele mencionou que não necessariamente o CPF funcionaria porque existem também muitos golpes relacionados ao CPF aqui no Brasil, mas que em alguns países já há a identificação por meio da digital das pessoas para que elas possam então fazer o acesso às redes sociais. Como é que você avalia a possibilidade de implementação dessa tecnologia aqui no Brasil e de que as pessoas de fato sejam punidas pelos perfis que elas têm e que não apenas elas criem para atacar ou cometer crimes na internet? Perfeita pergunta. Inclusive, essa intersecção entre o Marco Civil e a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela é uma interseção necessária para qualquer tipo de efetividade. Sobre essa parte de dados biométricos, dados sensíveis, deveria se analisar se efetivamente os termos e condições, a maneira como é tratado, como esses dados são geridos, ela está adequada para se poder fazer esse tipo de cotejamento de quem é a pessoa. Então, isso está explícito nos termos de uso das redes sociais. A gente pode pegar a sua autenticação facial, a gente pode pegar a sua biometria, íris, a gente pode pegar... A gente teve o caso recente, né, da coleta de dados de íris, que também sofreu um revés no judiciário. Então, e isso é muito curioso, porque alguns passos no judiciário, parece que o judiciário ele acaba sendo um judiciário casuístico, acaba sendo um judiciário que funciona no à la carte, ele não funciona de uma forma padronizada. Então, o julgamento do Marco Civil ele tem um tom e o STF adota um tom. O julgamento dos casos de biometria, o judiciário já adota um outro tom e parece que esses tons não se conversam. Então, a gente tem um cenário de extrema incerteza, um cenário em que as empresas vão definitivamente pensar duas vezes antes de entrar nesse mercado, ou de continuar nesse mercado, ou de utilizar esse mercado como forma de expansão, e gerado à custa de um poder judiciário que deveria talvez fazer uma catarse e entender qual que é o papel do poder judiciário na sociedade atual. Se é um papel mais estrutural, de manter essas estruturas e possibilitar a economia e possibilitar a sociedade se desenvolver, ou é um papel mais ativo mesmo de construção. Porque, tradicionalmente, o poder judiciário é um papel de manter estruturas, e não um papel de criar estruturas, que seria a atribuição do poder legislativo e do poder executivo. Mas passa muito mais por um exercício catártico, e esse julgamento por 8-3, sendo que os 8 votos vencedores foram votos bem diferentes, cada um, e com essa necessidade daquele almoço, esse almoço fechado,
em que não tinha sociedade civil e que foi definida uma tese que vai fazer uma diferença enorme na vida das pessoas, realmente indica que são tempos muito interessantes em termos de democracia, ou ausência de democracia, república ou atos antirrepublicanos, né? Paulo Schwartzman, muito obrigado por conversar conosco. As portas estão sempre abertas aqui. Um grande abraço para você.